tô gordo, mas quando eu começo a pregar, e assim, tem o meu roteiro aqui, mas é o que Deus vai botando no coração na hora. Nem sempre sai ali só Não, de acordo com não, o roteiro, né? vai. Já. Tá bem. Glórias a Deus, muito boa tarde, João Câmara, muito boa tarde, meu querido ouvinte da 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores, hoje, 19, eu nem acredito, eu acho que eu vou ler para poder ver se eu acredito. 19 de outubro, daqui a pouco vai começar aquela musiquinha de Natal. Olha só, mas ainda dá tempo da sua bênção chegar, viu? E outra coisa, não só que dá tempo da sua bênção chegar, já é tempo de se começar a profetizar coisas maravilhosas para o ano que vem. Não é promessa de fim de ano, não, é aplicação da palavra de Deus. A gente tem que ter sonhos, expectativa, esperança. A gente tem que ter um alvo, alguma coisa que nos motive, né? Não, eu não consegui ainda, mas vou. Porque muita gente vai nessa retórica de Natal, Ano Novo, mas aqui eu estou falando baseado na palavra de Deus. E como eu estou falando da palavra de Deus, eu já vou iniciar fazendo uma rápida leitura que está em Provérbio, capítulo 13, no versículo 12. A esperança adiada entristece o coração. Esperar, se está esperando muito, entristece o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. E o tema que eu acho que eu pensei uns 10 temas, 5 temas para essa tarde. Pensei a respeito da reciprocidade, pensei a respeito da bênção, mas seria não enterre o seu sonho. Porque às vezes a gente deseja algo com tanta força, com tanta convicção, com tanto desejo, com tanta verdade, e aquilo, como vemos, acabei de dizer, chegamos no mês de outubro, talvez não tenha conseguido ainda. E a gente começa a se acostumar com esse não ter. E o texto que nós lemos diz que esperar dói, né? O querer dói. Tudo que é querer dói, seja na área de amor, querer dói. Porque você investe energia no querer, você investe trabalho, suor, você investe uma série de coisas que a gente investe naquilo que a gente quer. E chega um dia que aquilo, por alguma coisa, por alguma determinação, pela vontade de Deus, eu não sei qual é o caso, aquilo a gente não consegue alcançar aquilo. Então, o texto que nós lemos diz que entristece o coração. Mas, quando esse desejo é cumprido, ele é árvore de vida. E o texto mesmo, onde nós vamos trabalhar nessa tarde, em 2 Reis, capítulo 4, 18, é uma história que todo mundo que é evangélico conhece. As pessoas que é católica, muitas deles já ouviram na igreja católica também, que é um texto que chama uma mulher da cidade de Sunem. Muitas vezes a gente vê isso, a Sunamita. Aí pensa que é Dona Maria do Bolo. Não é. Sunamita é como se fosse a Taipuzense, a Camarense, a João Camarense, a Poço Branquense. É um gentílico. Esse texto aqui está falando de uma pessoa, de uma cidade. E por que não tem o nome dela? Não sei. Às vezes a Bíblia diz o nome, às vezes não diz. Às vezes diz Maria, às vezes não diz. Entendeu? Então o texto aqui conta essa história linda. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18, conta uma história linda a respeito dessa mulher. E essa história, ela aconteceu no tempo de um profeta chamado Eliseu. E esse Eliseu substituiu Elias como um homem de fé, um homem que carrega a presença de Deus. E você, querido ouvinte, que escuta o programa Dias Melhores, eu sinto agradecido por isso. É muito bom quando você encontra e ouve, escuta, prestigia o falar de um homem de Deus. Um homem que carrega a palavra de Deus. E, por consequência, profetiza a vontade de Deus. Né? Essa mulher morava
na cidade de Sunem, e o texto diz que Eliseu passava na estrada e ela começou a olhar, via aquele homem, saía lá da cidade de onde ia, voltava para a cidade onde ele morava, né, lá perto do Monte Carmelo, para Samaria, né, que era um canto distante, no meio do caminho, sabe aquelas pessoas que sabem semear, pessoas que são generosas. Hoje o mundo atual está acabando com o princípio da generosidade. Hoje alguém para na nossa casa, a gente pede um copo d'água a gente fica em dúvida. Isso me machuca muito porque, como eu viajei muito como pastor a minha vida inteira, por vezes eu ia viajando, via alguém, o cara não podia nem para onde, eu já parava e perguntava, você está indo para onde, rapaz? De pé, vou para canto tal. E olha, houve uma vez que eu pastoreava em Macau, e eu vinha e passou uma mulher. Primeiro eu passei por um homem carregando um bocado de bolsa na cabeça e um facão, e lá ia na estrada um sol de rachar. Macau, imagina ali naquela região, não era em Macau, mas naquelas estradas esquisitas que tem por lá. E andei mais um pouco. Não, primeiro eu passei por uma família, uma mulher carregando 5 meninos. E mais na frente, bem mais na frente, uns 3 quilômetros, aí passei por esse homem carregando um facão. E Deus tocou meu coração, parei, e ele, como ele vinha com o facão, já parei sorrindo, para ele ver o meu sorriso de longe. E eu sou muito branco, parece uma lâmpada acesa. Aí comecei a sorrir, os dedos sorrindo, e abri os braços, em posição de cruz, como se diz, assim como quem quer abraçar. Eu acho que ele não ficou em dúvida. Bom, eu devo conhecer esse homem, né? Ele parou para falar comigo, devo conhecer. E quando ele chegou perto, meu querido, tudo bem, e abracei ele. Aí eu digo, meu irmão, você está indo para onde assim? Aí, do nada, foi um sorriso, um abraço, e ele começou a chorar. Estou indo embora. Vai para onde? Uma época dessa que ele estava dizendo, vou para a festa do boi e vou arranjar um emprego lá, vou arranjar um trabalho na festa do boi e vou cuidar da minha vida. Meu irmão, o que aconteceu? Não, porque não sei o que, a pessoa só falta morrer de trabalhar e não sei o que. Lá vai. Veja bem, eu passei primeiro por uma família. E aí eu digo, mas rapaz, aí vamos fazer o seguinte, aí tem uns pés de dedinho mais na frente, dedinho para quem está em outro país ou fora do Nordeste. É uma planta que mesmo na seca, ele é verdinho, ele dá sombra, tá certo? É um tubérculozinho, dá uma ramagem e essa ramagem fica sempre verde. E aí eu disse, vamos ficar ali. Aí encostei a caminhoneta e comecei a conversar. Rapaz, ele, não, porque eu saí aí essas bolsas, saí de casa, eu vou me embora e tal. E, rapaz, não faço isso não. E o que acontece? Não, porque faz 3 meses que ele trabalhando para uma pessoa, a pessoa não pagava as diárias dele. Quando eu digo trabalhar no meio do sertão, é trabalhar, viu? É arrancar toco, E a própria Bíblia diz que você não pode reter o salário do trabalhador. Então, esse homem estava indo embora porque não tinha dinheiro, trabalhando muito. A esposa, porque dificuldade deixa a pessoa nervosa, certamente a esposa começou a reclamar de alguma coisa, ele faltou a paciência e decidiu ir embora. Bom, conversei, eu digo, vamos fazer o seguinte, você fica aqui debaixo desse dedinho, sua família, mas eu sabia que deve ser aquela família que vinha andando atrás dele, lá atrás. Ele disse, ficou atrás, mas eu acho que eles vinham atrás de mim. Olha, do canto que eu parei para falar com eles, para aquela estrada principal de Macau, aquela que fica ali, que tem o IFRN, deve dar de 26 quilômetros, mas olha o tanto que esse homem ainda ia andar e essa família todinha andando atrás dele. Eu digo, fica aqui debaixo desse dedinho, que se sua família vier ali atrás, eu vou pegar eles para a gente conversar. E voltei, rapidamente, como eu sabia, de carro, bem ligeirinho, né? Aí reencontrei eles, botei em cima da caçamba da caminhonete, que era aquela ruma de menino, com a mulher e tudo, voltei para lá. Aí tinha umas tábuas lá debaixo desse dedinho, a gente sentou. Eu digo, meu querido, olha, se o problema era só esse, a gente vai fazer o seguinte, eu vou providenciar alguma coisa para a necessidade de vocês desse momento. E a igreja vai tomar alguma providência e se resolver isso, você volta para cá. Porque sem nada e ele não entende, aí... Bom, vamos fazer as pazes logo aqui e resultado,
choraram e pediram perdão. Eu digo, olha, como seus filhinhos, meu irmão, olha o desespero, esses meninos andando nesse sol quente. Aí voltei, deixei eles em casa e voltaram e começaram primeiro a frequentar a minha casa e depois foram para a igreja. E isso é semeadura. E Deus tem cuidado de mim por conta dessas ações. Ninguém fala isso por vaidade. Eu estou apenas citando um exemplo. Mas os tempos de hoje estão meio tirando assim a questão da generosidade. Mas essa mulher, ela tinha o olhar, ela viu esse homem passar e resolveu dar alimento. Então, cada vez que ele passava para Samaria, né, para aquele lugar onde o profeta morava, ela oferecia alimento para ele e para o ajudante dele, que se chamava Geazi. E foi passando o tempo, e aquele homem começou a se sentir na obrigação de retribuir. Olha, um coração agradecido. Eu acho que uma das coisas que mais... Ninguém faz nada para ninguém esperando a reciprocidade. Até Deus mesmo disse, se você dá a quem pode retribuir, você não está fazendo nada demais. Mas você tem que enxergar no outro, pelo menos, um desejo de gratidão, um desejo de retribuir. Hoje é uma valoração diferente das pessoas, todo mundo empoderando todo mundo. Hoje não tem mais hierarquia, hoje não tem mais respeito. Marido não respeita esposa, esposa não respeita marido, filho não respeita os pais, porque a mídia vai dizendo que o valor e quem manda e o domínio é você e glória a você. Não é mais glória a Deus, é glória a você, glória a ti, irmão. Tem um pastor amigo meu que diz isso. Então, essas coisas importantes estão sendo jogadas no lixo. Mas essa mulher, ela tinha um coração sábio, um coração generoso. Meu Deus, como a hora passa rápido. Eu começo a contar minhas histórias. Eu tenho um filho que se chama Elias Levi. E quando eu falei o nome de Eliseu, eu me lembrei desse detalhe. Eu tenho uma menina que ela é fruto de um milagre também. A minha esposa orou 13 anos para poder... E esqueceu o sonho dela. Ela botou o sonho dela para dormir. Mas Deus não esquece do sonho da gente. Talvez eu não consiga nem pregar hoje tudo que eu queria. Mas talvez contando esses testemunhos. E no dia que o nome dela é Lália Rebeca. Ela estava para nascer, foi para a maternidade, ainda era uma maternidade que havia em Natal, chamado PAP. E eu fui para lá, e, né, ansioso, e orando, e clamando a Deus. E graças a Deus nasceu bem, né, e foi uma bênção muito grande. E no outro dia eu fui buscar o exame do pezinho. Que a pessoa faz o exame de sangue no pezinho do bebê, e aí demora um tempo, no outro dia, a pessoa... Quando cheguei lá, tinha um homem encostado na parede de fora da sala da UTI, né? E ele, tipo aqueles homens da tribo de Já, com aquele cabelo dread, né? Aquele cabelo trançadinho e tal. E ele escorado com os dois braços apoiados na parede e a cabeça apoiada nos braços. Isso é uma posição de quem não sabe mais o que fazer. E eu cheguei para ele, eu disse, olha, você estava aqui ontem, não estava? Ele disse, estava. Eu disse, eu lhe vi. O seu bebê nasceu na hora que o meu bebê nasceu. Ele disse, foi. Aí ele disse, eu disse, como é o nome do seu bebê? Ele disse, Elijah. Esse nome Elijah é mesmo que Elias. Por isso que eu me lembrei de quando eu estava lendo aqui o texto que eu falei, Elias. E eu disse, e o Elias? Ele disse, rapaz, desde que nasceu, está de pendurado, assim, entre a vida e a morte. Ontem, eu e minha esposa, o parto foi normal, mas aí ela pediu ontem de noite, hoje de manhã, bem cedo, e nós fomos à praia, cada um na sua fé, né? E clamamos assim, rezamos, ele disse, né? Levantamos a mão, choramos lá na praia de manhã, bem cedinho, disse que foi de 5 horas da manhã, pedi a Deus, porque o bebê estava na maternidade, eu não sei como foi que ele a bebê estava na UTI, não fica, a mãe não fica dentro da sala da UTI, né? Quando nesses casos assim, fica só o bebê, e a mãe fica numa sala, no outro quarto, no outro lugar, por aí, é assim que funciona, né? E
assim, foi uma súplica, mas ele com voz serena. A voz, eu acho que toda a força que a alma dele tinha de gritar, ele já tinha gritado por dentro. E eu disse, já que você está com as mãos aí, os braços colados nessa parede, bota as mãos coladas nessa parede que eu vou botar as minhas também. E botei as nossas 4 mãos, né? Colamos na parede e eu orei a Deus, que era um sonho, aquilo era o sonho da vida daquele casal, um casal novo. Um casal novo. Eu sou velho. Então, quando Laila nasceu, Laila demorou 13 anos. Eu me casei com 40, já tinha 53 anos. Então. Mas ele era um casal novo. Então, eu com a mão na parede, orei a Deus. E eu disse, olha, meu querido, tenha fé, Deus vai restaurar essa situação. Deus vai restaurar, vai refazer tudo que tem que fazer dentro do bebê. Ele vai ficar bem, em nome de Jesus. E fui embora, porque a gente entrega, quando a Bíblia diz, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. Então, quando eu oro a Deus, eu não preciso ficar vigiando e sabendo se eu orei a Deus e agora é com Deus, tá certo? Faça assim na sua vida. Se você tem sonho adormecido, se você tinha esperanças adormecidas, se você tinha promessas adormecidas, e essas coisas ficou lá, entregue na mão do Senhor, acredite com fé, e você vai ver, Deus vai trazer a resposta. Pois bem, os anos se passaram muitos anos. Passaram-se, eu creio que já tinham se passado uns 8 anos ou 9 anos. Eu estou num supermercado grande de uma rede, que eu não posso dizer o nome, porque eu não sei se é permitido dizer o nome do supermercado, e também não vem nem o caso. E vem lá aquela pessoa, ninguém tem como esquecer aquela figura que usa aquele cabelo tipo dread, porque fica marcado em você. E ainda mais ele era muito simpático assim, né? E eu sou muito bom de guardar assim, essas coisas. Eu tenho dislexia, é outra coisa, é outro problema mental, além de outros que eu tenho. Mas assim, e principalmente quando envolve as coisas de Deus. Eu olhei para você, eu disse, você tem um filho chamado Elijah? Esse homem deu um grito e saiu correndo e disse, amor, o anjo que falou com a gente. E eu não sabia mais, eu corria, cadê o anjo? Cadê o anjo? Daqui a pouco lá vem ele arrastando a esposa e o Elijah dele. Aqui. Meu querido, que benção. Ele disse, olha, Deus fez uma coisa maravilhosa. Então, não enterre seus sonhos, tá certo? Não enterre os seus sonhos. Pois bem, eu espero que Deus me dê graça para terminar o sermão com tudo que eu botei aqui. Essa mulher era muito sábia. Né? E o profeta chegou e disse, olha, o que é que eu posso fazer por você? Você tem sido boa demais comigo e com esse camarada que anda comigo. Você dá a comida, você dá água. Ela disse, não, você não viu nada, eu falei com meu marido, mandei fazer uma casinha para você ali. As casinhas desse povo lá do tempo hebreu, tinha casa, quem tinha condição, tinha um muro, e quando você queria fazer um quarto de hóspede, era na parte final, mas era honroso. Ela disse, mandei meu marido fazer uma casinha para você. E na verdade ela mandou fazer a casa, ela botou uma cama, ela botou uma mesa, ela botou uma cadeira e um candelabro, uma lâmpada. E ela disse, cada vez que você passar agora vai estar ali, e o pão, o pão que a gente diz a comida, né? O que você vai comer, a gente vai fornecer para você aqui durante as suas viagens. Ele disse, rapaz, você quer que eu fale? A Bíblia diz isso. Você quer que eu fale com o rei em seu nome? Ela disse, não estou precisando de nada. Diga o que é que você está. Ela disse, não sinto falta. Um coração consciente. Gente que não sai murmurando. Tem gente que não sabe orar, não sabe ter fé. E não sabe, só sabe murmurar. Só sabe reclamar. Não tem nada de bom para dizer na vida. Sabe o que ela disse? Ela disse, não, eu vivo no meio da minha família, eu vivo no meio do meu povo, estou bem. Mas o estou bem dela, lá no coração, tinha sonhos adormecidos, sonhos enterrados. E o sermão dessa tarde é, não enterre os seus sonhos. Não enterre os seus sonhos, tá certo? Então, o Geazi, o auxiliar, que o profeta ainda continuou no coração dele. Eu tenho que abençoar, mas eu preciso saber pelo menos aonde eu vou abençoar.
A Bíblia diz, você não recebe aquilo que você precisa porque você pede mal. E esse pede mal quer dizer, tem gente que não pede nem a Deus. Tem pessoas que não pedem a Deus. Vão ali, batem uns pauzinhos e acham que... não estou falando aqui de religião, não. Eu estou dizendo que tem pessoas que não pedem a Deus. E essa mulher, ela tinha matado, enterrado o sonho dela. Qual era o grande sonho dessa mulher? Deus sabia que durante anos, durante tempo, porque a Bíblia diz que seu marido já era velho. E não importa se o marido é novo, se o marido é velho, se o sonho foi enterrado, se você não quer mais nem falar do assunto, foi orado, tua oração, diz a Bíblia, a nossa oração é patente aos olhos de Deus. Aquilo que a gente orou em fé, não orou e desapareceu não, porque o anjo leva em forma de incenso e fica na presença de Deus. Que dia vai ser, pastor Marconi? Não sei, quem sabe amanhã, quem sabe o ano que vem, quem sabe você escutando essa palavra e aplicando o seu coração. Não vou enterrar meus sonhos. Os desígnios, os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Tem alguém aqui me escutando nessa tarde que possa dizer amém? Você que está na sua casa, no seu rádio, você que está na sua rede, você que está no Instagram, no TikTok, no programa Dias Melhores, nos aplicativos. Será que você pode dizer amém? Eu vou crer, Deus vai ressuscitar os meus sonhos. Aquilo que para você é expectativa lá na frente, está debaixo do amém de Deus. E o amém de Deus pode chegar na sua vida em 30 segundos. Ela não disse, mas o Geazi disse, olha, pelo que eu observei, ela não tem filho, não. E o que eu pude observar, que dinheiro eu vi que ela tem. Sabe, às vezes a gente acha que a felicidade da tua vida era se você tivesse dinheiro. É porque você não sabe as depressões desses artistas famosos que você admira. Você não sabe, chega uma hora que tem tanto dinheiro, os caras começam a dar, porque nada satisfaz mais, porque tem um vazio dentro do homem que só pode ser preenchido pelo gozo do Espírito Santo de Deus. Então você vê uma pessoa afortunada, bem financeiramente, você vê uma pessoa que na sociedade, pensa numa mulher que devia ter um status bacana, era essa mulher aqui, essa tsunamita, porque ela bancava geral e tem uma coisa, em nenhum lugar disse que ela tinha que pedir nada do marido, não. Ela dizia, vou fazer, e o marido já escreveu embaixo, amém, está escrito, está assinado. Quer dizer, alguém que tinha autonomia, ela tinha domínio sobre a riqueza, mas faltava algo que só Deus pode dar. Você pode ter o dinheiro que tiver na terra, tem algo que só Deus pode dar na sua vida. Você pode não ter dinheiro nenhum nessa terra, mas Deus tem sempre algo especial para a sua vida para lhe dar, que vai superar qualquer dinheiro na terra. A minha mãe dizia, paz de espírito, qualquer dinheiro. Aliás, minha mãe tinha uma filosofia que era maravilhosa. Está no céu, né? A Bíblia diz que tem essa lei da semeadura, da reciprocidade, né? Olha, isso está em Gênesis 8, capítulo 22. Diz que enquanto a terra durar, vai haver o plantar e vai haver o colher. Enquanto a terra durar, vai haver A gente não semeia no reino de Deus. É infantil, é crendice, essas coisas de religião. Tem homem, né, que se acha machão, minha mulher vai para a igreja, eu não preciso de Deus, isso é coisa de mulher, né? Não tem relação com Deus. E não sabe porque é que sua vida e os seus valores são retorcidos, os valores são questionáveis. Por quê? Porque não está debaixo da moral de Deus. A régua de Deus é aqui em cima. O aplicativo, os influencers, essa pessoa de 19 anos, dos cabelos tudo, eu ainda vou ganhar um processo falar esse negócio. O povo é tudo do mesmo jeito, os cabelos do mesmo jeito, os cílios do mesmo jeito, todo mundo aconselhando a tua vida. Vai procurar um padre, vai procurar um monsenhor Lucena, vai procurar o seu pastor, vai procurar alguém que possa te aconselhar, te orientar com sabedoria, né? Ela não tem filhos, não. Então, Deus revelou para esse Eliseu o grande desejo no coração dessa mulher, né?
E essas coisas a outra pessoa nunca entende. Eu sei porque quando eu falei que Leila teve filho depois de 13 anos de casada, a gente tem 25 anos, e depois de 22 anos ainda veio outro. Na pandemia veio agora Elias Levi, é o nome do profeta. Eu botei o nome do menino lá, do outro rapaz. E ela cantava, né? Quando ela cantava era um clamor de uma lástima, né? Uma tristeza. E Deus sabe o desejo da pessoa. E a reciprocidade também, quando Deus dá uma coisa, a gente ter gratidão de a vida inteira. Agradecer a Deus por essa coisa. Eu me lembro o caba-mago com 3 tipos de verme que eu tinha, né? Com bicho de pé e tudo que tinha direito naquele tempo. E eu desejava ter uma vida muito menor do que eu tenho hoje, uma casa muito menor, um carro muito menor. E às vezes a gente começa a reclamar. Nos meus sonhos eu não saberia nem desenhar o que Deus me deu. Então o que é que eu estou dizendo com isso? Seja grato. Lembre de você, não do jeito que eu disse assim, que tinha... mas você no início da sua juventude, talvez você pediu a metade do que você tem hoje e não agradece, não goste mais, né? Tem gente que ora por filho, daqui a pouco já não sente prazer da maravilha de ser mãe nem pai, né? As pessoas... Ela não tem filho. A mulher não disse nada, né? Não ter filho nesse tempo, não vou me aprofundar nisso, mas no tempo de toda a Bíblia, desde Gênesis, né, quando Deus disse assim, do filho do seu ventre nascerá um que pisará. Ali foi a promessa e a partir dali todas as mulheres desejaram, com exceção a mídia dos aplicativos celular, que está fazendo as mulheres não querer mais ter filho. Tem países pagando em euro para você morar lá e ter filhos. Você sabe o que está acontecendo na Europa? Os europeus começaram a ver essa imagem moderna demais, pararam de ter filho e começaram a trazer pessoal lá da Arábia. Eu não vou nem citar nenhum segmento, que é para evitar problema. E acha esse pessoal invadir a Europa e fazer menino. Resultado, hoje quase está empatando em um a um a quantidade de... Só que eles adoram outro Deus. Olha aí a situação, né? E o país desesperado querendo que as pessoas façam filho, né? Então, até do Gênesis até Maria, todas as mulheres queriam filho. Eu imagino que Maria... A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que ela... Eu não quero ter filho, não diz isso, não. A Bíblia diz que ela se assustou só pela maneira. Ela disse, rapaz, é que não tem outro caso desse, não. Eu já procurei saber aqui, não tem nenhum. Ele disse, é porque você é bem-aventurado, é assim mesmo, pode ir, vale a fé, ô glória. O anjo, né? Foi. Promessa de Deus, né? Aí o profeta disse assim, daqui a um ano, a partir desse dia de hoje, daqui a um ano você vai estar com o menino nos braços. E a Bíblia diz, do jeito que prometeu, assim foi. Aconteceu, aliás. Aconteceu. Do jeito que prometeu, aconteceu. Olha, Deus prometeu coisa na minha vida, na tua vida, que no plano espiritual, eu vou citar rapidamente só um texto, diz assim, as coisas do mundo material são constituídas do mundo imaterial. Quando chega na sua mão, já saiu da mão de Deus. Ó. Às vezes Deus segura ali, para ver, a gente se organizar as coisas, tá certo? Às vezes se chegar antes do tempo, né? E esse menino nasceu e lá vai e cresceu, deve ter sido alegria, ele começou aí ele continuou a vida dele, né? Fazendo o trabalho de profeta dele, e o menino foi crescendo. E quando ele já era de menino para rapaz, então imagina-se um adolescente, ele já começava a andar com o pai. E um dia, e o pai dele era velho. Quando estava jovem, ele recebia os conselhos da mãe. Quer dizer, ele ficava, pela cultura hebraica, né? Ficava mais em casa.
Mas tão logo ele endureceu o pescoço, ele desejou estar perto do pai. A sociedade de hoje também está separando. A Bíblia diz, pai converta o coração ao filho, filho converta o coração ao pai. Os filhos perguntam ao chat, ao Gemini, ao Grok, pergunta a pessoa lá do não sei o quê, pergunta ao influencer, pergunta ao rap que só fala daqueles assuntos maravilhosos, né? Que aquilo deixa a vida da pessoa muito bacana, mas não pergunta à pessoa idosa, não pergunta ao pai, não tem relação. E tem coisas que só pessoas que trilharam o caminho vão saber dar a resposta correta para a sua vida. Tá certo? Então eu tenho familiares no exterior e eles ligam para mim, eu me sinto honrado. E às vezes eu pergunto, por que você me pergunta? Ela diz, porque você tem as respostas que já vem com o favor de Deus. Meu amigo, esse eu vou ter que parar, é difícil demais eu parar aqui, mas é Fábio Ferreira. Se eu for pregar e esse menino estiver tocando, e ele sabe o que é verdade, já foi a metade do sermão. Um instrumento de bênção, Fábio Ferreira. Te amo muito, meu irmão. E a resposta de Deus está chegando na sua vida também. Creia aí que você entrou só para receber essa, viu? Que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Serve para você que está me ouvindo também. Diga amém. Amém. Não? Pois bem, esse menino ele não estava na modinha de jovem aconselhando o jovem. E é sério, quando eu falei mesmo, a maioria dessas meninas novinhas dos aplicativos, TikTok, Kawaii, Instagram, é tudo gente novinho, meninos, é de 18 a 23 anos, são novos. Então você está sendo mentorizado por pessoas que têm idade de ser seu filho, seu neto. Alguém que decora uma frase bonitinha não tem o respaldo histórico, né? E o idoso está lá conversando com o filho, trabalhando com o filho, e de repente o filho diz, minha cabeça dói. Outra coisa também, os filhos não reportam mais aos pais as suas dores. Por quê? Porque a mídia diz que todo mundo é autossuficiente, você é um besta, você é muito melhor do que seu pai, aquilo é um atrasado. Esqueceram de abrir o coração, de ter essa liberdade. E pai, promova a liberdade para o seu filho. Meu filho, vem cá, eu quero conversar com você. Na rádio eu não sei dizer quanto % de homem ou mulher me escuta, não sei. Mas nos aplicativos, dizem os aplicativos que 60% da minha audiência é homem. E eu sou duro, né? Então eu acho que os homens gostam de ouvir de vez em quando o que deve ser feito. Tá certo? Não é quando possível, sempre que possível, promova espaço para seu filho chegar até você. Porque se você não orientar, querido, vai ter um monte de cara que não está preparado e vão querer orientar quem você devia estar orientando. Tá certo? Você que é mãe, você que é pai, eu tinha pai, né? Pai e mãe. Abre espaço. E quando o outro começar a falar, não vá logo dizendo, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir, e quando for responder, peça a resposta que venha de Deus. Mas escute a dor, e deixe a outra pessoa, deixe seu filho, sua filha dizer onde está doendo. Deixe quem você ama dizer aonde está doendo. Hoje alguém veio conversar comigo, a primeira coisa que eu disse é obrigado por confiar em mim. E essa pessoa confia em mim, porque conheço há tantos anos quanto me lembro agora. Mas é muito legal alguém confiar em você. Escute essa pessoa. Escute essa pessoa, tá certo? Confiança. Dizer onde está doendo. A mãe, eu falei com uma pessoa agora há pouco, aqui nos ambientes da rádio. Essa semana tivemos uma decisão judicial que eu não vou entrar em questão aqui, porque senão vai preso. Quem comentar qualquer coisa aqui no Brasil que não vá de acordo com algumas coisas, pode ir preso. E é a respeito da preservação da vida. Olha, você que é católico, você que é cristão evangélico,
Você que é espírita kardecista, eu fui espírita kardecista com 18 anos, eu já dava palestra no maior centro espírita kardecista do Rio Grande do Norte. Lá só tem doutor, engenheiro, lá. E eu nunca entendi por quê. Eu já conhecia com isso, né? Toda a literatura de Allan Kardec, eu já li aquilo tudo e eu dava palestra. Então você que é espírita kardecista, que é filósofo, que é católico, que é evangélico, você não pode comungar com nenhuma ação política ou jurídica, ou do judiciário, ou do Supremo, seja lá de que for, que vá contra a vida. O nome de Deus é vida, o nome de Jesus é vida. Jesus disse, eu sou. Não estão dizendo que eu sou, ele disse, eu mesmo sou. A ressurreição, que ressuscita os seus sonhos, e sou a vida. E eu falando para essa pessoa, eu digo, olha, hoje se trata dessas questões que é contra os princípios de Deus. Não é teologia de Bíblia, não. Apesar da Bíblia ser sagrada, pura e verdadeira. Eu estou dizendo que é o próprio Deus que é vida. E Deus não comunga com práticas que são contrárias à vida. E eu falando para essa pessoa, aqui no ambiente da estação da rádio, no estúdio da rádio, a respeito de uma coisa chamada microquimerismo fetal. O cara que ganhou o prêmio Nobel dessa ciência aí é J.L. Nelson. Pastor Marconi, o que é a microquimerismo fetal? Na hora que a mãe está amamentando seu filho pelo cordão umbilical durante a gestação, o filho, em retribuição, mesmo sem saber, mesmo chupando o dedo, mesmo se embuluando ali pelo cordão umbilical, dando pirueta ali dentro, não sei o que é que ele fica fazendo 9 meses, é muita criatividade. Enquanto a mãe joga nutriente pelo cordão umbilical, ele joga células dentro do organismo da mãe. Isso não é filosofia, isso não é esoterismo, isso não é uma nova religião. Isso, para quem é de um certo segmento ideológico do Brasil, diz que tudo é ciência, então aqui vai ciência para você. Microquimerismo fetal. Você quer saber o que acontece? Quando o bebê nasce, pá, lá vai, corta o cordão umbilical e, pelo menos ali, fisicamente não está ligado. Nunca mais vai desligar. Espiritualmente, o amor da mãe vai estar sempre ligado ao filho, né? Isso aí é qualquer ser vivente. Seja um carneirinho, qualquer... A mãe vai estar sempre ligada ao filhote. Mas tem algo que é muito mais impressionante com esse nome que eu disse a você agora, que é o seguinte. Essas células que o bebê solta dentro da mãe, nunca mais vai sair de dentro da mãe. Uma parte do seu menininho que você chama, esse homão aí de 40 anos que está aí sentado na sala, essa moçona, já que tem seus netos... Aí, esse povo grande, bonito que você ama demais, parte dessa pessoa nunca mais vai sair de dentro de você. Essas células, até o final da sua vida, vai estar dentro de você. Qual é a finalidade dessa célula, pastor Marconi? De acordo com a ciência, microquimerismo fetal, toda vida que você adoecer, essas células vão levantar em defesa junto com as suas células. Isso é maravilhoso? E as pessoas tratam isso judicialmente, achando que resolvendo na justiça, né? Talvez você tenha aprendido alguma coisa, né, a respeito de retribuição. Olha como as coisas de Deus é. O bebê nem nasceu, eu já vou botar um negócio aqui em mãe que vai ser top demais. Quando ela gripar, eu já estou lá com a espada para defender. Olha. É motivo para você pedir um negócio à sua mãe. Você quer pedir um dinheiro à sua mãe, você diz, ó mãe, toma uma parte de mim que está dentro de você hoje. Eu estou liso. Não adianta aí. Para você rir um pouquinho, né? Bom, aí essa dor de cabeça, o pai disse, leve ele para a mãe dele. E chega lá e o menino morre. E por que o menino morre, pastor? Porque tudo na vida é assim. Coisas nascem, coisas morrem. Casamento começa, casamento termina, emprego começa, emprego termina, aprovações acontecem, reprovações acontecem, a gente abre empresas, empresas fecham, porque a vida é assim. E o que é que muda então, pastor? O favor de Deus.
Eu acabei de dizer que Jesus, ele é duas coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê, é a Bíblia que diz, ainda que esteja morto, viverá. Tá certo? Quem é mais na terra que tem um favor de Deus do que Jesus Cristo? E sangrou até a morte por você. A gente não sabe reconhecer isso. O ato de você reconhecer que Jesus sangrou por você, você é atingido pelos benefícios do sangue de Jesus. Só que as pessoas não querem, preferem acreditar no que diz. A televisão hoje, ninguém assiste mais televisão, né? Acreditar o que a internet diz. Ou o que a linguagem artificial diz a você, né? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu quero fazer essa leitura bem rapidamente. Hebreus capítulo... É porque Deus é comigo, que você vê um livro dessa grossura e eu abro o dedo aí em cima, abri no 13. Você vê como Deus me ama. Jesus, me ajuda aqui, onde é que... Hebreus capítulo 12, 2, diz assim, ó. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, por conta do que Deus tinha preparado para Jesus, não, meu filho, você vai morrer, vai sofrer, por quem? Por mim e por você que está escutando esse sermão hoje. Seu sangue vai ser derramado. E em função disso, você vai voltar e vai sentar aqui. A alegria de Jesus era voltar a estar do lado de Deus, né? Então, é um texto importante a respeito do sangue de Jesus, que era preciso eu dizer para você nessa... E Jesus olhou para frente. E quando eu digo, você não pode enterrar o seu sonho, essa mulher teve uma promessa, o menino nasceu... O menino estava lindo, estava bonitão, e um dia morreu e o pai leve lá para casa e a mãe vai... Então o sonho, restava ela fazer o quê? Enterrar. Não, com ela não era enterrar, não. Com ela disse, eu vou procurar quem prometeu e deu. Eu vou colocar no ventre de Deus. O nome dele é ressurreição, pois vai ser agora. Então, o texto que eu li, Jesus olhou além da situação. Você precisa aprender... colocar como prática na sua vida. Se cada vez que vier uma dificuldade na minha vida, na tua vida, a gente ficar preso nessa situação, você não vai ver o que está proposto, o que está determinado para você. Por que o inimigo fica colocando seta para as pessoas porem fim na vida? Porque sabe que ali na frente está a resposta de Deus e ele quer impedir isso, mas está repreendido em nome de Jesus. Você vai receber tudo que Deus determinou para a sua vida. Ah, pastor, como é que eu sei que isso é bom? Isso é outro sermão, mas só para você ter uma ideia, todo o pensamento de Deus é infinitamente maior e melhor do que qualquer pensamento que você possa ter. E os planos de Deus são infinitamente melhores, maiores e melhores. E mais uma coisa, não acrescenta dor. Por isso que tem que ser numa hora boa. Então, o texto que eu li em Hebreu diz que Jesus olhou além daquilo. Ele podia ter dito, chegou, parou até aqui. Vou mais não. Mas não. Ele sangrou e deu a sua vida, até a sua última gota de sangue, para que você fosse alcançado por esses favores. Para que você pudesse abraçar esses favores. A hora está indo embora e eu não quero olhar mais para ela. Um dia eu estava pregando, estava um Pentecoste maior do mundo, e eu olhei para o relógio, tem uma pessoa aqui que está me ouvindo aqui no aplicativo, e ele estava lá nesse dia, eu disse, alguém em nome de Jesus para esse relógio, o relógio parou. O relógio parou. Jesus, eu disse assim, foi um modo de falar, o relógio parou. Né? Olhar... Situação muda o tempo todo, né? Quem não muda é a vontade de Deus. Quem não muda é o propósito de Deus. Quem não muda é Deus. As situações mudam o tempo todo. Quem não muda é a sua condição de filho de Deus. A Bíblia diz, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso não muda. Isso não muda.
A Bíblia diz, nada, nada, nada nessa terra, espada, juízo, peste ou fome, nada, altura, largura, profundidade, pode separar você do amor. E quem ama, cuida. Já diz uma música aqui do mundo, quem ama, então Deus cuida de você, não se preocupe não, tá certo? Mesmo a gente sendo ferido, como eu disse, traído, né? Traído, enganado, mesmo ter de luto, mesmo divorciado, mesmo solitário, mesmo perseguido, não muda a sua condição de filho e filha de Deus. Não muda. Coloque isso no seu coração. Eu sou filho de Deus, tem promessa para a minha vida. Amém? Favor de Deus na sua vida, tá certo? Essa mulher pegou o menino, botou na cama e disse, vou ali falar com meu marido. Arranja aí um cara que sabe correr de cavalo, para que espere ir comigo ali? Ela não foi nem dizer, ela não foi nem... Ela disse, eu vou buscar quem tem resposta, tá certo? Aprenda a buscar quem tem resposta para a sua vida. Comece a andar com pessoas de Deus, com homens de Deus, com mulheres de Deus. Comece a ouvir homens de Deus, mulheres de Deus, porque tem boas respostas com o favor de Deus. Não é só por responder, é porque da forma que o homem e a mulher de Deus falam, a Bíblia diz, em Deus está o amém. Deus diz amém, e quando Deus diz amém, querido, não tem quem segura. Então essa mulher pega um jumento. Jumento não corre muito não, ele anda assim meio esquisito, a gente, se der bobeira você sai até rolando assim, é uma pisadinha meia, mas ela subiu no jumento e mandou bala, e correu, e foi bater lá no Monte Carmelo. Quando chegou lá de cima, eu vou acelerar agora meu modo de falar, senão não vai dar tempo de eu terminar, aí o profeta tá lá olhando e disse, tem alguma coisa vindo ali, tá errado, vai Geazi lá. Geazi correu lá e perguntou para a mulher disse, não, tá tudo bem. Tem coisa que não adianta sair dizendo no meio da rua. Entendeu? Procura um sacerdote, procura um padre, procura um pastor, procura um homem de Deus. Não adianta sair dizendo para essa pessoa só para saber da sua dor. Não... E o burrinho não parou não, viu? Tá tudo bem, já foi. E o burrinho subindo a ladeira. E o profeta já começou a bater o coração do profeta, porque a gente que é de Deus, a gente sente no nosso coração. Se Deus for falar comigo através de alguém, antes dele abrir a boca eu já sei. Também se for invenção, ele nem abre a boca, porque o meu coração também sabe. Então quando ela chegou, aí ela já se atirou nos pés do profeta. Derramou na presença de Deus todo o sofrimento, toda a angústia, todo o desespero. Aquilo que Deus tinha dado a ela por questão da vida, que um aneurisma, não sei o que aconteceu. Agora o inimigo, né? O inimigo não sei, morreu. O Geazi chegou, correu, né? O Geazi tipo aquele auxiliar do deputado, que quando a pessoa se aproxima, ele já chega para tirar. Você viu quando Jesus andava, os apóstolos queriam tirar as pessoas de perto? Era assim, a função desse povo era isso. O Geazi queria tirar, o profeta disse, pare, pode parar, você não está vendo a dor. Tem gente que vê com compaixão a dor do seu coração. Por isso que você deve procurar a mulher correta, o homem correto. Não pode sair abrindo seu coração para qualquer pessoa, porque pode guardar aquilo para usar contra você mesmo. O homem de Deus, ele vai receber aquilo como uma dor pessoal, mas tenha calma, Deus vai chegar com a resposta, entendeu? Vai dar uma boa resposta. Aí o profeta disse, olha, e a mulher lá agarrada no pé, como ele estava segurando os dois pés, ele disse, pronto, pegue meu bordão aqui, porque Moisés abriu o mar vermelho com o cajado. Ele disse, vá na frente ali, e bote o cajado lá para ver o que é. E o rapaz soltou o pé, pegou o cavalo e já desceu lá do Carmelo, na galope lá. Isso está falando de cidades para cidade. Enquanto isso, o rapaz está lá na sala, morto, né? E eu tenho, parece 5 minutos para terminar. História emocionante. Essa era a hora que a pessoa pode dizer assim, eu acho que eu vou deixar para terminar domingo, para garantir a audiência do... A história está ficando boa, emocionante. O profeta junta as coisas e agora vem 2 no jumentinho. Eu acredito que a velocidade não devia ser muito grande, não, mas vem. E o menino vai lá, chega lá, botou o cajado lá, não resolveu nada. Porque tem resposta de Deus que precisa ser apresentada por homens e mulheres de Deus. Tá certo? Hoje você pode ver alguns coaches, alguns jovens, até se dizem sacerdotes. Eu nunca questionei sacerdócio com ninguém, quem sabe é Deus. Mas tem uma pessoa que quando eu gosto muito dos meus sermões, eu assisto em inglês. É onde horas e horas, não é 3 minutos não, horas e horas.
Porque são pessoas experimentadas, já de cabelo branco, e que tem temor a Deus, que não prega essa modinha que está aqui no Brasil não, tá certo? Então a pessoa decorar 4, 5 respostas bonitinhas, com frases de efeito, com a música, né, bonitinha no fundo, com a mãozinha assim, worship, né? É bonitinho, mas não pode dizer assim, levante e ande em nome de Jesus, tá certo? E eu sou dessa geração mais antiga que ainda acredita de olhar assim e se sentir que é de Deus, é levante e ande em nome de Jesus. A parte seguinte compete a Deus e Ele faz, tá certo? Deus é fiel. Bom, e aí o Geazi tá lá, o menino não ressuscitou, o pai tá lá não sei aonde, e lá vem descendo a mulher com o profeta. E quando chega lá, o profeta já diz, fica aí fora que agora vai ser ele aqui numa batalha espiritual. E o profeta ele tá também sem entender, porque tem coisas que a gente faz para Deus. Uma vez o bispo perguntou, disse, Marconi, em nome de Jesus, meu filho, por que você pega esses desafios? Por que ele disse assim, por que você faz essas coisas? Essas coisas que ele estava falando, nesse caso do bispo, era uma coisa muito grande que eu estava construindo para o Senhor, para Deus. Mas era uma dor de cabeça que eu não tinha necessidade. Por que eu ia comprar um trabalho daqueles? E eu respondi isso, eu não sei, seu bispo. Deus coloca no meu coração e o fato é que Deus me faz concluir. Tá certo? Deus é provisão. Então, o profeta se fecha meio desesperado, ele não tinha, vamos consultar o manual de como ressuscitar uma pessoa que morreu com a dor na cabeça, não tinha, nessa hora era ele e papai do céu e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e eu falarei, Deus escutará e tudo que está na Bíblia, a gente pode citar aqui 40 versículos diferentes, que não é o tempo de sair citando essa quantidade de coisas, mas ele não tinha tanto o que falar na hora e tinha uma situação que estava morta e um homem de Deus e ele se deita e bota a boca perto da boca do rapaz, a testa perto da testa, mão com mão, o rapaz todo com os braços abertos, ele bota o pé em cima do pé do rapaz e mão com mão e ora a Deus ali e nunca tinha tido uma oração daquela e ele se levanta e volta de novo e se estende e ele ora novamente. E era alguém que morreu, mas a Bíblia, não é que ele viu isso. A Bíblia diz que enquanto orava, a carne do menino começou a tremer e esquentar. Enquanto você estiver orando, enquanto você invocar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem a relação com o Papai do Céu, as situações vão tremer, vão começar a esquentar e vai voltar a ter vida. E o resultado, o menino deu 7 espirros. Tim, tim, não tem que tem a ver 7 espirros. É a trombeta de Deus. 7 é o número da perfeição de Deus. Então foi a maneira de dizer, está concluído. O menino abriu os olhos, Deus ressuscitou, ele abriu a porta e disse, eis aí o teu filho. Tá certo? Não é um conto, não é uma crendice. Como eu falei, esperar, né, dói. A esperança que demora muito dói. Mas quando chega a resposta do favor de Deus, é a árvore da vida, é a alegria e a árvore da vida. Não enterre o seu sonho. Eu tenho talvez alguns minutinhos, eu queria só finalizar dizendo a respeito dos 4 móveis, o que representa para a tua vida, para a vida daquela mulher, para finalizar no sermão dessa... Porque eu falei, né? Tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um castiçal. Essa mulher, como eu falei, ela tinha posição social, ela tinha condição, ela tinha posse, era uma pessoa de destaque. E como eu falei anteriormente, você guarde no seu coração. Não pense que só porque fulano tem dinheiro, tem riqueza, ela não tenha desejos profundos do tamanho dos que você precisa ter e deseja ter. E a ambos Deus responde da mesma maneira. Deus não faz distinção de pessoas, tá certo? Então, quando o profeta disse assim a ela, daqui a um ano, ela disse, não brinque comigo não, porque esse sonho dentro dela estava adormecido. E eu quero encerrar esse sermão dizendo isso. Quando ela disse, não brinque com isso, é porque ela está dizendo, eu já sofri muito desejando isso, e eu já deixei isso para trás, eu já botei isso para dormir. Só que a Bíblia, o problema é que a Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila, tá certo?
Então a cama representa coisas que ela tinha enterrado. Talvez você tenha enterrado coisas na sua vida. Deus vai fazer renascer novamente em nome de Jesus. Tem alguém aí para dizer eu creio em nome de Jesus? Diga amém. Me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar. Já vou logo confessar, domingo eu vou estar pregando no interior, mas vou gravar, vou mandar para minha diretora aqui. A gravação do vídeo. Já pegaram dizendo que eu não estava ao vivo. A cadeira é exatamente o tempo de espera. Eu não sei quanto tempo você esperou. Esperar dói, eu sei. Esperar dói. A Bíblia a gente leu, esperar dói, tá certo? Mas no mesmo texto que diz que esperar dói, diz também que vai ter resposta que vai encher tua vida de alegria, tá certo? A cadeira representa isso. A lâmpada fala da ligação do espiritual. Você precisa trazer a lâmpada de Deus para dentro da sua vida, da sua casa. Tá certo? Tem gente que vai na missa, vai na igreja, mas quando chega na calçada, Deus diz, e aí eles, não, aqui você não... Vai ver se tem muita gente precisando, né, Jesus? Tem muita gente, né, Deus? Assim, vai... não deixa a lâmpada de Deus entrar na sua casa, tá certo? A lâmpada de Deus. E a grande novidade que eu tenho, evangelhos são boas novas para você, né? Deus está abrindo portas, né? Deus está abrindo madres, Deus está abrindo a esperança e reacendendo, né? Acordando os sonhos adormecidos, né? E para finalizar, Deus vai trocar, eu deixei isso para lá, nunca aconteceu, por um glória a Deus, Deus é fiel. Guarda isso na sua vida. A última palavra vai ser o amém e a vitória do Senhor. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Programa Dias Melhores com o seu amigo pastor José Marconi. Eu estou usando um negócio que os cabelos estão desaparecendo, né? Mas a paz do Senhor Jesus. Programa Dias Melhores, pastor José Marconi, 89 FM. Até domingo, com a graça de Deus. Como está, meu querido? Tudo na paz, irmão. Então Jesus é bom. Tá caindo o telhado também? Rapaz, tá indo embora. Rebeldia, povo rebelde. O povo gosta quando eu rio, porque eu